O movimento espírita brasileiro está praticamente morto. Por falta de estudos, por falta de vontade, pela força de ter jogado Allan Kardec no lixo. Hoje nós temos um movimento espírita que desconhece o espiritismo, um movimento espírita que contraria o espiritismo em praticamente todas as suas bases mais fundamentais. Uma grande parte disso se deve à força da influência exercida pela Federação Dita Espírita Brasileira, que na verdade é rustanguista e não deixou de sê-lo ainda. Só retirou do estatuto a obrigação de estudar e de compartilhar o livro Os Quatro Evangelhos de Rustem, mas que continua lá a obrigação de estudar e de compartilhar os ensinamentos alegados no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é a fundamentação ou a validação da fundamentação desse rustanguismo febiano. Mas não está em nós a condição de jogar a culpa no outro, a culpa fora, porque o Espiritismo nos coloca no nosso lugar, na nossa autonomia. A culpa é nossa. A culpa é porque nós descansamos, porque nós resolvemos não estudar, porque nós resolvemos ler romances ao invés de se dedicar à doutrina espírita, ao estudo da ciência espírita. E assim o movimento espírita passou, por conta de tudo isso, a aceitar tudo cegamente. Mais uma vez entra aí a influência da FEB, sim, que cuidou de fazer com que fosse abolida a principal ferramenta para o exame crítico das comunicações espíritas, que é justamente a evocação. Hoje o movimento espírita acredita que não se devem fazer as evocações e que somente Kardec tinha esse direito, sem saber que Kardec contava com dezenas de grupos mediúnicos que funcionavam em seus lares, se correspondendo com ele, justamente o que deu força para a formação inicial da doutrina espírita. Nós precisamos recuperar a doutrina espírita. Nós precisamos recuperar a unidade, o conhecimento da doutrina espírita, mas nós precisamos recuperar também a prática que a doutrina espírita nos ensina. Precisamos retomar a organização do movimento espírita. Hoje é tempo de voltar aos estudos, é tempo de preparar, é tempo de semear, para que nós, ou nossos filhos, ou nossos netos, possam usufruir de um momento melhor, em que as comunicações com os espíritos, as evocações, os diálogos familiares sejam novamente tão naturais como eram na época de Kardec. Que nós possamos voltar a ter a condição de voltar a desenvolver a doutrina espírita da maneira que isso precisa ser feito, com toda a metodologia que Kardec utilizava, para que nós possamos ter a condição de recolocar no lugar todos os desvios. Hoje, o movimento espírita, praticamente morto, está inundado de rituais, inundado de dogmas, inundado de conceitos completamente exógenos à doutrina espírita, como os conceitos de karma. Hoje, o movimento espírita está minguando sob a mão de alegados médiuns que trazem comunicações muito questionáveis, as supostas cartas consoladoras, que de consoladoras não tem nada, e que muitas vezes são evidentemente fraudulentas. O momento é sério. Nós vivemos um momento em que a internet nos possibilita o estudo fácil, o conhecimento está a 2 cliques de distância. Da mesma maneira, os inimigos desse progresso também tomam esse empenho, essa força em lutar contra tudo isso. Nós temos hoje a condição de recuperar tudo. Está em nós essa capacidade que precisa começar pela vontade de estudar. Convido vocês a entrarem no site Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec. Só pesquisar no Google. Explorem esse site. É o resultado do nosso esforço, dos nossos estudos, aí por alguns anos, destacando a verdadeira face do Espiritismo, os desvios, os fatos que provocaram esses desvios, enfim, dando a nossa singela colaboração nesse momento de retomada.